Responda rápido. O Bolsonaro acertou em apoiar o Nunes? Sim ou não? Simples assim. Por que eu estou falando isso? Eu fiz um editorial ontem falando para vocês que o Nunes é um tremendo de um trairão. Falando que ele, sabe, desrespeitou o Bolsonaro quando foi perguntado se ele atribui a vitória de certa forma ao Bolsonaro. Ele falou, obrigado, Tarcísio. Não quero saber de Bolsonaro, não. E aí um comentário muito interessante, mas muito interessante mesmo de um seguidor, é o Vida Davi, que colocou um comentário aqui. Ele escreveu o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aqui ele, tá? Tá aqui. E escreveu o seguinte: não acho que o Nunes foi traíra, não. Ele demonstrava o posicionamento dele desde o início, principalmente naquela primeira coletiva com o Bolsonaro, onde o boliano estava com a cara de quem estava desconfortável, né? Boliano, eu acho que é o Bolsonaro que ele queria dizer, né? Mas vamos lá, e estava desconfortável sim. O que eu entendo aqui? O Davi tá certo. O Nunes, desde o começo, sempre demonstrou aquele nojinho do Bolsonaro. Qual foi o ponto que mais mostrou uma trairagem para mim? Foi o Tarcísio dizendo para vocês que, olha, o Nunes é conservador, é de direita, ele é uma pessoa que merece o seu voto, ok? E na primeira entrevista que o cara vai fazer lá na Globo, ele fala que vai combater, tem um discurso anti-extremista, anti-extrema-direita. As coisas não casam, né? Ou seja, não se encaixa. Don't fit. E aí a gente começa a entender. Se o Bolsonaro chuta o balde e literalmente fala que ia apoiar o Marçal e ignora o Nunes, nesse jogo, quem teria mais força? O Tarcísio com o Nunes ou o Bolsonaro com o Marçal? Marçal ganhava. O Marçal perdeu por causa da burrice do laudo, isso é inegável. A matéria lá com o Boulos, para mim acho que foi um erro também, mas indiscutivelmente, se Marçal e Bolsonaro se alinhassem, os dois seriam imbatíveis. O problema é imbatíveis para o povo e para o voto. E para o sistema? Os dois queriam juntos? Se o Bolsonaro larga o Nunes, o STF partiria para cima do Bolsonaro? Fica a dúvida. Ou seja, quem é o sistema, né? Com toda certeza, o Nunes está lá. Então, não esquece de se inscrever, a gente vai entrar nas matérias agora, curtir, compartilhar, isso é muito importante para a gente. Também, se você quiser fazer o download do livro Revolução contra o Sistema, um livro muito bom, está disponível até amanhã para você fazer o download e efetuar o pagamento do valor que você achar justo. Está disponível, está na descrição aí da matéria. E também, lembrando, você que é novo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, sou filósofo político, e a gente está aqui para entender a política como ela realmente é, sem firula, tá? Vamos ser sinceros. Se fosse para mim chegar aqui e mandar títulos que o Alexandre de Moraes cai amanhã, ou que o Lula vai sofrer impeachment amanhã, e falar eu amo o Bolsonaro, era para ter engajamento, né? Então eu estou aqui para dizer para vocês o que realmente está acontecendo na política. Se o seu interesse é esse, parabéns, você chegou no canal certo. Agora, florear, isso a gente não faz aqui no canal. A gente quer qualidade, não quantidade. E é por isso que eu tenho esse respeito imenso a todos vocês que estão aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá. PSOL, né? Matéria que foi publicada no Poder 360 mostrando quem a esquerda se tornou no Brasil. Lembra dele, né? Talvez já até esqueceu. Esse aqui é o Boulos, tá? O PSOL disputou 200 prefeituras. Não elegeu ninguém. Deixa a sua risada, por favor. Né? Nas eleições municipais desse ano, o PSOL, Partido Socialista e Liberdade, disputou 200 prefeituras em todo o país. No entanto, o partido não elegeu ninguém, segundo o levantamento feito pelo Poder 360. Os dados são do TSE. Fracasso total, deixa a sua risada, piada, mas o palhaço não é ele. É você que está do outro lado da tela e eu que estou aqui falando. Somos os palhaços dessa história. Você acha que eles queriam mesmo se eleger? Eles sabiam que o povo tem ranço de todos os discursos deles. O Boulos
no último dia do primeiro turno, fez uma campanha, né, uma passeata do lado do Lula pelo comunismo, pelo aborto e pela liberação das drogas. Você acha que um cara desse consegue se eleger? Never, jamais. Ainda tentou pagar de direita. Não dá. Agora, esqueceram de uma coisa? Quantos milhões de reais foram para essa brincadeirinha? Só o Boulos foi quase 80 milhões de reais, 85, se eu não me engano, né? Então, a minha visão, o intuito dessa turma, muitos partidos sabem que vão entrar para perder, mas a história é, pegar dinheiro público. A gente sabe que tem isso. Então, sinceramente, não é uma coisa pra gente rir, né? É uma coisa pra gente mais chorar do que rir, né? Não, mas pelo menos chorar aliviado, porque não se elegeram, né? E aí, eu tô vendo alguns comentários que colocaram aqui na publicação, aqui, o fracasso da Eva, o livramento para São Paulo, sinal que o povo brasileiro está melhorando a memória, está preocupado com o futuro das próximas gerações, livramento, mas ainda assim temos outros partidos com tentáculos, PT, PSOL, o PDT, PSD, ou seja, é importante perceber o quanto, né, o brasileiro tá começando a ter uma consciência política melhor. E isso aí é o que está, assim, dando uma esperança de que o brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vai ser uníssono, né? Porque se você observar, inclusive, quando você pega, por exemplo, saiu uma matéria agora sobre Fortaleza, lá o André Fernandes, os mais pobres votaram no André Fernandes. Foi a galerinha Nutelinha, o socialistazinho de iPhone, que votou no Leitão. O Boulos teve recorde de votos nos presídios, mas as comunidades mais pobres ele perdeu. Isso é uma mudança, né, filosófica na mentalidade da população mais pobre que cansou de esperar pelo Estado. E isso é incrível, né? Cansamos de esperar pelo Estado. Ou seja, as classes onde eles sempre dominaram, que é a classe mais pobre, mudou a cabeça. Tá? Eu saí de baixo, hoje eu já não tô lá mais. Mas mesmo naquela época eu já entendi que o PT que nada, esses caras não vão me dar nada. Ou eu corro atrás, invisto nas minhas pautas de direito, me tornei advogado por causa disso, investindo em leilões, investindo em redes sociais, em marketing digital. É o caminho para você chegar na prosperidade. Não é você esperando que o Estado chegará e te dá uma miséria, uma migalha que vai mudar. E o povo acordou, tá? Tanto que foi recorde de denúncias, né? A Fernanda Lobeck, ela fez uma publicação sobre Niterói. Lá, o Carlos Jordi perdeu, levou uma surra, né, do petista, diga-se de passagem. Mas olha só, eleito em Niterói, Rodrigo Neves diz que a vitória tem sentido claro de defesa da democracia. Ninguém acredita nesse discurso de defesa da democracia mesmo. O candidato do PDT recebeu 57,20% dos votos válidos, venceu o bolsonarista Carlos Jordi. Mas mais de 100 pessoas são presas fazendo boca de urna para Rodrigo Neves em Niterói. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente teve um exemplo clássico da defesa da democracia deles, com boca de urna, cometendo atos irregulares. Então, o que eu quero dizer para vocês? E até lembrando, né, o Rodrigo Neves aqui, se o Ministério Público atuar aqui, ele pode sim ser declarado, ser cassado ou declarado inelegível aqui, constatada essa questão da boca de urna. Claro que pode. Mas o que mostra aqui é que é uma das poucas vitórias que o PT teve, né, que a esquerda teve. O próprio Sérgio Moro fez uma publicação aqui, sobre ele. Talvez você já esqueceu dele, mas é o Boulos, tá? Boulos, o mais votado entre os criminosos presos em São Paulo, né? Padrão Lula e o PT. Os presos nem precisam ser mais orientados. E aí a matéria do Poder 360, Boulos recebe 72% dos votos dos presidiários em São Paulo. Pois é, aí você começa a perceber que há uma mudança de mentalidade. Vamos agora de notícia internacional.
É o seguinte, lá nos Estados Unidos, né, que é uma democracia, né, um país que é muito mais evoluído do que o Brasil, lá o sistema de voto é um pouquinho diferente. Aconteceu uma coisa meio esquisita lá, né? O sistema inviolável dos Estados Unidos foi violado. Imagina nos países que são menos envolvidos, né? Dá para violar. O que a gente percebe aqui, tá? Matéria da Globo News, aqui para vocês. Você tá vendo esse bombeiro apagando um fogo aí? Tá conseguindo ver esse bombeiro apagando fogo? São nos votos dos cidadãos norte-americanos. Lá tem 3 modalidades de voto, que é o voto por pessoa, é o voto antecipado e o voto por correio. Como que é o voto por correio? Você recebe um QR Code, nesse QR Code você pode acompanhar o voto e você põe no correio. E o voto chega ileso, tá? Até o campo eleitoral, que coloca o voto lá e computa o voto. Ou então, você pode antecipar o seu voto. Tem uma espécie de uma caixa de correio, urnas que ficam expostas na rua. Você vai lá e fala, a eleição é dia 5, eu tô com preguiça, dia 5 eu não quero sair de casa. Hoje é dia 29, eu vou lá votar. Vai no correio, pega uma cédulazinha, um formulário, né? Pega o formulário, preenche esse formulário, dobra o formulário, coloca num envelopezinho lacrado, vai lá e joga dentro desse super seguro modelo de votação. Você tá vendo aqui? A fumaça é pegando fogo, tá? São os votos dos eleitores pegando fogo. Tá pior do que o Brasil. Aqui no Brasil a gente fala que aqui a eleição pega fogo, mas é no sentido figurado, né? Lá é no sentido literal. Pega fogo mesmo. Então, o que aconteceu? Um carro passou colocando fogo, ainda não sabem quem é o sujeito. As pessoas que votaram, a imprensa está convocando para que elas vão lá, peguem os envelopes e votem de novo. Dá para ter dúvida, não dá? Então, mas se ficar com dúvida, pode ser preso, né? Mas assim, é nítido que é um sistema muito bugado, né? Então, vamos ser sinceros aqui. Uma cena dessa aqui deixa claro que o sistema talvez não é tão confiável assim. Vamos falar da Jojo Todinho? Já veio um santo falar de fofoca, né? Não, gente, é sobre política ainda, calma, tá? Jojo Todinho é essa cantora, influenciadora, tá? Cantora, influenciadora, acho que é atriz também, participou da Fazenda, não acompanho muito essas coisas. Mas ela fez um crime gravíssimo. Se declarou uma mulher preta de direita. Eu estou usando as palavras dela, tá? Ela que falou, eu sou uma mulher preta de direita e isso é libertador. Falar que eu saí da esquerda, tá? Ela foi detonada, né? O pessoal do woke, esquerdista, detonou a Jojo Todinho. Só que não foi só eles, né? Quem lacra não lucra. A Avon, uma empresa de cosméticos, você já deve ter visto algum produto da Avon aí. Sempre tem, principalmente se você é homem, você já teve que desembolsar uma graninha. A hora que você chega aí numa loja aí, a sua mulher olha aqueles produtos, brilha os olhinhos, né? Você já passou por isso, tá? O que acontece? A Avon tinha um contrato com a Jojo Todinho, quebrou o contrato com a Jojo Todinho porque ela se declarou uma mulher preta de direita e com orgulho disso. Tá. Começou uma campanha, né, para que pessoas de direita não comprem mais produtos da Avon. Que não comprem mais esses produtos da Avon. E a campanha começou a ganhar força. Agora, a Jojo Todinho pediu que todos os seguidores dela joguem todos os produtos da Avon no lixo, joguem no lixo, filmem e postem nas redes sociais para mostrar o boicote, entendeu? Então, assim, é aquele bom e velho, né? Quem lacra não lucra. Hoje, muita coisa segurou a esquerda no poder. E grande parte disso foram essas empresas da indústria, né? Do esquerdismo aí, que, sabe, financiam e bancam esses oligarcas da esquerda aí, que dizem serem defensores do pobre, mas não é defensor só do próprio umbigo, que
mantém aí, né, essas candidaturas, essa turma da esquerda. Então, Jojo Todinho fez a convocação aí. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês também da Globo News. O Maduro cobra explicações de Lula sobre veto à Venezuela no BRICS e diz que o Itamaraty atua para os Estados Unidos. Você duvida que essa treta pesada do Titi Maduro com o Titi Lula tá acontecendo? Tá aí, ó, o Maduro falando aí sobre o Lula. O que tá rolando aqui, tá? Todo mundo sabe que o Lula foi o grande fiador, a esquerda brasileira foi a grande fiadora da fraude eleitoral da Venezuela. Ponto. Ninguém tem dúvidas disso. O Lula garantiu que as eleições seriam livres, justas, solidárias, que o Maduro é um homem bom e que tudo seria maravilhoso. Até que todo mundo falou, não, mas aí não pode, né, Arnaldo? Roubou na cara dura. Entrou no carrinho, mas o pé foi no pescoço. Aí não dá. Então o que aconteceu? O cara fez uma fraude escancarada, sem vergonha, mequetrefe. Não foi? Pois é. O que nós temos que analisar agora é o seguinte. O Lula se viu queimado demais nesse apoio com o Maduro. Então ele tentou afastar a sua imagem do Maduro. Teve o acidente, no qual ele não foi para a cúpula dos BRICS, e o Maduro pediu para entrar nos BRICS. Se o Brasil chancela a entrada do Maduro nos BRICS, ele anunciava para o mundo, né, mais do que já anunciou, eu tô com Maduro, tá? Eu sou igualzinho Maduro. Então o Lula, para não se indispor, teve uma nota do Mauro Vieira, do Itamaraty, contra a entrada do Maduro nos BRICS. Maduro e Nicarágua não entraram nos BRICS. O Putin não gostou dessa história. Falou que queria a Venezuela e a Nicarágua junto dos BRICS. O Maduro está revoltado e disse agora que o Lula é um agente dos Estados Unidos, o que Itamaraty atua para os Estados Unidos, comprando o discurso do promotor da Venezuela. Inclusive, esse promotor da Venezuela, né, ele falou que o tombo do Lula foi falso, que o Lula nunca tomou aquele tombo e que aquele tombo foi só para ele não ter que arcar com o compromisso dele para com o povo venezuelano, para com a Venezuela, e que aquilo ali foi uma tremenda de uma fake news, né? Foi uma fake news, que o Lula nunca sofreu esse acidente. Pois é. Eu já disse para vocês, eu já comentei para vocês, que no meio dessa turma eu torço pela briga, tá? Então eu quero que eles se engalfinhem mesmo, não tô nem um pouco preocupado, né? Preferencialmente que cortem as relações, que o Lula faça igual o Bolsonaro e impeça o Maduro de pisar no Brasil e emita um decreto que se o Maduro pisar no Brasil vai pra cadeia, pro Chilindró, igual o Bolsonaro tinha feito. Mas, enquanto ficam aí na briga, deixa a briga rolar solta, né? Então, vamos acompanhando de camarote essa historinha, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Vocês estão percebendo que a gente está gravando no celular toda vez que eu estiver em alguma viagem de negócios, tá? E é provável que por esses dias teremos vários vídeos gravados assim pelo celular. Então peço a compreensão de vocês, tá? Sobre o formato dos vídeos. Fala aí se esse formato tá ok para vocês, tá tudo bem, tá? Que não dá para trazer o computador, estúdio, tudo isso. Então a gente prefere usar o celular aqui. Tá bom? E lembrando, tá? Não fez o download do livro Revolução contra o Sistema? Faça o download do livro, está disponível para vocês. Pessoal, a gente está preparando uma série de surpresas, tá? Nosso canal vai entrar num novo patamar. Eu quero que o canal se torne efetivamente um local de aprendizado para vocês. Então, a gente deu entrada com algumas documentações. A nossa ideia é chamar uma equipe, sabe, de peso. E a gente vai criar um programa muito específico e bom de MBA para vocês, tá? E aí são só em pontos que vai fazer você realmente mudar a sua vida, tá? Mudar a sua vida. Ah, Sandro, mas eu já sou aposentado, já sou mais velho, quer uma renda boa, extra? Pois é assim que o jogo funciona. Eu quero ensinar você com tudo isso, tá? Eu quero ser o seu mentor e você estará fazendo uma MBA com a gente, tá? Calma,
que isso aí já está chegando. E lembrando a vocês, a gente já vai disponibilizar para vocês logo, logo a página de cadastro para quem quiser entender mais sobre leilões extrajudiciais de imóveis, que é uma grana boa que entra também, né? Seguindo os passos, inclusive do próprio Pablo Marçal, que investe muito nisso. Eu aprendi como é que funciona essa regra do jogo, aplico, já ganhei muito dinheiro e vocês podem ganhar também, tá ok? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.